Bom dia para quem me assiste, mais um vídeo aqui, sem corte, sem edição, sem nada, para falar hoje sobre um livro muito famoso e conhecido que é Alice no País das Maravilhas. Então bora lá. Separei aqui alguns tópicos, como sempre, para a gente falar sobre essa obra de arte aqui que é Alice no País das Maravilhas. Eu acabei de ler esse livro esse mês de março de 2026. E pela primeira vez eu tive contato com Alice no País das Maravilhas. Tanto em filme, quanto em desenho, quanto em livro. Primeira vez que eu tive contato mesmo com Alice no País das Maravilhas. E eu não estava preparado para isso. Eu não imaginava que seria isso, Alice no País das Maravilhas. É um livro muito confuso no sentido... Não é confuso, é fácil de entender, mas é muito louco. Tem várias reflexões, várias frases, várias camadas, vários pontos. E é um livro que você pode ler ele, tanto criança quanto jovem, adolescente, adulto, que você vai ter perspectivas diferentes sobre os mesmos pontos, as mesmas falas, as mesmas frases. Isso é muito legal. Acho isso legal porque acaba se tornando um livro atemporal. E de fato a gente sabe que Alice no País das Maravilhas é um livro atemporal. E não é uma historinha infantil. Se você acha que é uma historinha infantil apenas, está muito enganado. É um livro basicamente, é um surto, né? Basicamente um surto. Definitivamente essa foi a interpretação que eu tive da Alice, com muito mais sentido do que parece. Por mais que alguns acontecimentos durante o livro, algumas falas ali, alguns diálogos pareçam não ter sentido, no fundo sempre tem sentido e no fundo sempre tem mais sentido do que parece esse livro e essa história. Vamos lá sobre as minhas primeiras impressões em relação a essa obra. A primeira impressão primeiro que foi a primeira vez, ressaltando que eu li, eu nunca tinha visto filme antes de ler. Eu assisti o filme depois de ler, inclusive achei bem legal o desenho da Disney. O filme de adaptação, eu não sei se eu gostei tanto, preferi o desenho da Disney original. A minha expectativa era que de fato se fosse um livro de fantasia, assim, bem leve, um livro infantil. Na minha cabeça era isso, uma coisa bem leve, sabe? Bem historinha de infanto-juvenil. Porém, eu me surpreendi, é totalmente diferente, como eu disse, é uma leitura que fala com vários públicos, que fala com várias idades. A sensação que eu tive durante a leitura foi sensação de confusão, ao mesmo tempo uma sensação de curiosidade também, porque a gente fica o tempo todo na história se perguntando, né, o que está acontecendo, o que de fato está acontecendo. A gente fica tentando saber ali se a Alice está num sonho, se não está, se ela está viajando, se ela, na maionese, se ela fumou um baseado ali, porque, pô, aquela lagarta fumando narguilé, aquele chá louco do chapeleiro maluco. Então, a gente fica o tempo todo se perguntando o que está acontecendo, né? Que mundo que é esse? Como ela foi parar aí de fato? Será que é somente uma ficção? Será que realmente existe tocas de coelhos ali loucos, né? Naquele mundo? Enfim, para quem leu a obra, no final a gente vê que é tudo um sonho da Alice. E a história, né, como um todo, trazendo um resumo legal aqui para vocês. A Alice está basicamente entediada ali no pé de uma árvore. Daí ela vê um coelho passando, com pressa, atrasado. E com curiosidade a Alice vai atrás desse coelho. E esse coelho entra dentro de uma toca, no buraco. A Alice vai acompanhando o coelho, entra ali naquela toca, naquele buraco. E tem ali o início da queda, que a Alice cai nesse buraco. É o início do mundo maluco, né? A Alice cai nesse buraco, é um buraco que parece não ter fim, ela cai, e uma hora chega no final, e ela chega em um mundo sem lógica, um mundo verdadeiramente louco, né? Onde ela tem poções e comidas que ela consegue aumentar, crescer, né, e diminuir de tamanho. Tem personagens muito estranhos, personagens que às vezes não bate bem na cabeça, às vezes não, sempre, né?
e tem encontros marcantes com personagens marcantes também, como o Chapeleiro Maluco, o gato que aparece e desaparece, que tem aquele sorrisão em formato de lua, a rainha surtada, enfim, tem a lagarta, tem vários personagens legais durante a história, no desenrolar da história. Inclusive, comenta aí qual seu personagem preferido de Alice no País das Maravilhas. E o ponto-chave na história não é sobre o que acontece, né, com a Alice, é sobre como tudo acontece. Então, é de fato bem maluco como as coisas acontecem, como elas vão acontecendo, e isso de fato prende a gente na história, desperta uma curiosidade, um interesse em sempre saber o que vai acontecer depois, sempre ir sabendo o que vai acontecendo com a Alice. E isso é muito legal, porque é um livro que prende a gente. Pelo menos me prendeu bastante. Eu li de um dia para o outro. Eu comecei em um dia, eu li um pouquinho, no outro dia eu finalizei ele. Foi bem tranquila a leitura, bem envolvente. Agora sobre o sentimento da loucura, né? O sentimento de loucura, o sentimento que esse livro traz de que nada faz sentido de fato, mas ao mesmo tempo faz. Algumas frases a gente pode até aplicar na nossa vida, igual a frase que o gato fala para Alice mesmo, pergunta para ela para onde ela está indo. Ela fala que não sabe para onde ela está indo, e ele responde que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Essa é uma frase que eu já ouvi muito, uma frase muito famosa e que eu amei quando eu vi que apareceu no livro. Realmente é muito legal e faz total sentido, a gente consegue aplicar na nossa vida e é de fato uma verdade verdadeira. Então acaba fazendo sentido muitas coisas mesmo em um livro que nada faz sentido. A sensação de sonho também, né? A sensação de você estar viajando, alucinado, de você estar sonhando. A lógica quebrada o tempo todo. Então, o tempo todo, a lógica, o raciocínio, o lógico, ele é quebrado nesse livro. Isso é muito da hora, é muito legal. É de fato como se o livro fosse dentro da mente de uma pessoa. É como se nós estivéssemos dentro da mente da Alice. Pelo menos foi essa sensação que eu tive ao ler esse livro. Me fala a sensação que você teve também. E algumas reflexões que eu trouxe a partir desse livro para trazer, né, como reflexão. Eu anotei aqui alguns tópicos. A primeira reflexão que eu anotei é sobre identidade. A Alice ela muda de tamanho o tempo todo. Ela se pergunta quem sou eu, onde eu estou, para onde eu vou, como que está acontecendo. Então essa crise de identidade ela vem na cabeça da nossa protagonista, que é a Alice, em todo tempo, todo momento. Conexão com a vida real, igual mudanças, fases, ela não se reconhecer, e ainda mais a idade, né, que a Alice tem ali durante a história, é uma idade de muita confusão mesmo, uma idade de muita incertezas de quem eu vou ser, como você, né, essa cobrança aí que a gente tem. Enfim, outra reflexão é sobre o tempo, né? O tempo parado, tem uma parte que tem o tempo parado, e se o tempo não fizesse sentido, uma reflexão sobre rotina, sobre viver no automático, porque ali naquele mundo, o tempo ali, ele basicamente não existe. É igual o coelho tá sempre atrasado, mas ele não chega em lugar nenhum, ele não tá indo para lugar nenhum, e por que ele tá atrasado, sabe? E essa reflexão sobre o tempo, ela é muito legal, de que não faz sentido o tempo ali. Então, às vezes a gente vive na rotina, vive no automático, e a gente meio que perde de fato essa consciência de que o tempo ele existe um tempo para tudo, né? E se o tempo não fizesse sentido, seria exatamente essa confusão que tem descrita aí no livro da Alice no País das Maravilhas. A outra reflexão também é sobre a realidade versus a ilusão, porque ali a gente não consegue distinguir de fato o que é real. Tudo parece sonho, tudo parece real, tudo parece sem lógica, tudo parece confuso.
E eu trouxe uma pergunta em relação a essa realidade, né, versus a ilusão, que é: será que a gente também vive meio no automático sem se questionar? Será que a gente só vive a vida, não para refletir, não para pensar? E nesse automático parece que às vezes a gente está num sonho ou está num limbo, somente vivendo. E eu gosto sempre de trazer isso para mim mesmo, sabe? Para mim nunca viver no automático, fazer sempre as mesmas coisas, estar sempre da mesma forma. Eu gosto de mudanças, eu gosto de sentir, eu gosto de saber o que eu estou fazendo no momento, né? Eu gosto de apreciar o momento e não viver nesse automático aí, onde tudo parece não fazer sentido e onde o tempo parece não existir também. Essas são reflexões legais que eu trouxe, né, em relação a esse livro, que eu, pelo menos, identifiquei, achei que seria legal, de acordo com a minha interpretação. E eu trouxe algumas perguntas também, baseadas no livro, no vídeo, que é: você já se sentiu perdido em entender nada da vida? E muitas vezes a gente se sente perdido, né, por não entender as coisas da vida, por as coisas acontecerem, a gente buscar sentido, a gente buscar lógica em tudo. E esse livro fala muito sobre isso. E se tudo que você acha normal não fosse normal? É igual, é muito legal, que até algo que Machado de Assis aborda no livro Alienista, né? Que, pô, será que todo mundo é doido, ou será que eu sou doido, né? E se tudo que a gente acha normal não fosse normal, ou não é normal aos olhos das pessoas, ou da maioria das pessoas? Então esse livro também fala um pouco sobre isso. E outra pergunta é: você controla a sua vida ou só está seguindo o fluxo? Que é o que eu trouxe lá atrás. Eu consegui identificar algumas características legais nesses personagens que a gente consegue até trazer para nossa vida, né? E para características que algumas pessoas realmente têm. Por exemplo, o Coelho. O Coelho é um personagem muito apressado, é um personagem muito ansioso, né? E a maioria das pessoas são apressadas e ansiosas hoje em dia. O gato, por exemplo, é um gato que ele tem uma visão diferente da realidade. É um gato que ele pensa fora da bolha, sabe? Ele pensa fora do ritmo dali. E eu particularmente trouxe um pouco para minha vida, assim, em relação ao gato. Porque, por exemplo, muita gente da minha idade, inclusive muitos dos meus amigos, pensam: pô, vou fazer uma faculdade e tal, vou trabalhar para uma empresa, isso e aquilo. Não que isso seja errado, mas é totalmente louvável, inclusive. Mas eu, por exemplo, não consigo pensar assim, eu penso um pouco diferente, sabe? Eu penso em me arriscar mais, igual eu trabalho com audiovisual, eu me arrisco sempre, eu não tenho uma certeza, não fiz um superior, então eu me identifico um pouco com essa visão que o gato tem no livro, que é uma visão diferente da realidade, né, daquele lugar que ele está inserido, e eu me sinto um pouco assim. Tem o Chapeleiro também, que é uma pessoa que tem um caos total, um caos interno, um caos externo, ele gera caos onde ele está. E a Rainha, que é um poder sem controle, que é uma pessoa que ela tem poder, mas ela não entende o tamanho poder que ela tem, e isso acaba saindo um pouco do controle. E existem pessoas que de fato têm um poder e que perde o controle às vezes. E cada personagem parece representar um tipo de pessoa de fato na vida real. Me fala aí qual desses personagens você se identifica. E trouxe algumas curiosidades também. A primeira, de que eu não citei, que o autor de Alice no País das Maravilhas é o Lewis Carroll. Não sei se eu pronunciei certo. Eu li nessa edição aqui, inclusive, da Dark Side, que eu acho muito bonita. Durante o vídeo, eu vou tentar colocar alguns takes durante o vídeo, então. Pelo menos isso aí eu vou fazer uma edição legal para colocar alguns takes, porque realmente é um livro muito bonito, essa da editora Dark Side. Esse livro foi criado como uma história para criança real. De fato, ele foi criado para ser uma história de criança. Mas, como eu disse, ele se aplica não só à criança, né, mas em vários públicos de várias faixa etária.
É um livro cheio de jogos de lógica, jogos de linguagem, e também muita gente interpreta como crítica à sociedade esse livro. Eu trouxe algumas, inclusive, né, como um ponto, mas eu não sei, não peguei todas, com certeza não. Pretendo reler daqui a um tempo para ver qual ótica eu vou ter em relação a esse livro, mas eu gostei muito da leitura, foi muito legal, foi muito fluida, me prendeu bastante. E para fechar, eu terminei esse livro com mais perguntas do que respostas, né? Esse livro me fez questionar e refletir bastante, por isso eu achei bem legal trazer ele aqui para o canal, porque são de fato reflexões bem legais que eu tive. E se eu posso dar uma dica para você que nunca leu o livro, é sentir mais o livro e tentar entender menos. Eu acredito que dessa forma seja muito mais fluida e mais legal, mais divertida e mais reflexiva a leitura também. E se você já leu, me fala, né, o que você entendeu do que você leu, qual é o seu personagem preferido, qual personagem você se identifica mais, escreve tudo aí nos comentários, porque eu ainda estou tentando entender até agora o livro, estou tentando absorver toda a história, mesmo tendo alguns dias que eu li. E gostei muito, como eu disse. Espero vocês no próximo vídeo para falar sobre uma próxima obra literária e refletir um pouco sobre ela. Valeu!